salvação, libertação, regeneração, redenção e remissão dos pecados. Hoje isso aconteceu em muitas pessoas. E todas essas pessoas agora estão salvas pela graça de Cristo Jesus. Porque quando elas estavam mortas em seus delitos e pecados, o Senhor Jesus foi lá e lhes deu vida. E agora elas estão em Cristo Jesus. E nada poderá mais separar elas do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essas pessoas estão salvas para sempre. Então, agora elas dão testemunho dessa conversão. Assim como milhares de outras pessoas também. Porque quando o Senhor Jesus faz isso, Ele faz mesmo. Essa é a virada radical. A mudança de rumo, de perspectiva de vida e futuro. Que agora eles têm em Cristo Jesus. Porque o próprio Senhor Jesus fez isso acontecer. Quando as salvou da perdição. Agora elas foram justificadas e têm paz com Deus. Foram reconciliadas com Deus. E isso é importante demais. Não há nada melhor para o ser humano do que isso. Então, sem dúvida alguma, tem muitas pessoas por aí que estão perdendo o seu tempo com coisas mundanas. E isso é errado. É um erro. Porque para muitas dessas pessoas, o caminho que elas estão seguindo pode parecer perfeito aos seus olhos. Mas no final vai dar em caminhos de morte. E é disso que o Senhor Jesus salvou muitas vidas hoje. Então, agora elas estão totalmente pensando e buscando apenas nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Ele é o Redentor dessas pessoas. E elas agora estão alegres por terem em si mesmas a alegria da salvação. Esse prazer que elas têm é como se fosse um rio a jorrar pela vida eterna. Porque nelas está o Espírito Santo. E agora elas foram tomadas por toda a plenitude de Deus. Assim também como toda a plenitude de Jesus. Então elas estão realizadas em Cristo, em Deus. Essa é a alegria, a felicidade que elas têm. Que deságua no corpo, na alma e no espírito delas. De modo que o modo de pensar e de falar dessas pessoas é totalmente voltado agora para o Senhor Jesus, que se tornou o exemplo para elas, o modelo a ser seguido, para que elas possam seguir os passos dele enquanto estiverem vivas aqui, dando testemunho dessa obra maravilhosa de redenção que o Senhor Jesus operou na vida delas. Quando elas, de forma sincera e verdadeira, se arrependeram e se converteram ao Senhor Jesus. Então, isso é bom demais. Isso está sendo mostrado hoje o poder da suprema graça do Senhor Jesus na vida dessas pessoas. Porque Ele agiu assim para com elas, tirando elas das trevas e colocando elas na luz. Porque Ele é a luz da vida. Agora, elas não têm mais fome nem sede, elas foram saciadas disso. Agora, para elas, só existe apenas o Senhor Jesus, que é o pastor e bispo da alma delas, a quem elas se converteram mesmo. Essa é a mudança perfeita que falta na vida de muitas pessoas. O que falta na vida de muitas pessoas hoje é o próprio Senhor Jesus em si. Mas até mesmo para essas pessoas, o Senhor Jesus está dando uma oportunidade de salvação hoje. Como aconteceu com muitas pessoas hoje. Então, essa é a verdade. E eu vou ler um texto aqui que expressa essa verdade. Expressa claramente que para as pessoas pode existir uma mudança de vida que é operada pelo Senhor Jesus. Então, eu vou ler aqui esse texto que está aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios,
capítulo 6, do versículo 9 ao 11. Onde está escrito assim, ó. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, até aqui, ele fala várias classes de pessoas que estavam praticando pecados, abominações, iniquidades e impiedades. A vida delas consistia nisso aí, nessas práticas erradas, que podem condenar as pessoas a não herdarem o reino de Deus. Mas vamos ver a sequência aqui do texto. É aí que começa a redenção dessas pessoas. Onde está escrito assim, ó. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. Todas essas pessoas se lavaram da sua imundícia, dos pecados que elas praticavam, das abominações, iniquidades e impiedades que elas praticavam, elas se lavaram disso aí. Mas fostes santificados, elas foram santificadas, cada uma dessas pessoas se tornaram santas, separadas para o Deus e Pai, por meio do Senhor Jesus. Mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus. Então, todas essas pessoas foram justificadas e agora elas têm paz com Deus. Acabou o conflito, acabou a inimizade que antes tinha, a incredulidade acabou. Elas estão justificadas em nome do Senhor Jesus. Essa justificação ela é perfeita para essas pessoas, sem dúvida alguma. Mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, elas também foram justificadas no Espírito de Deus. Então, é assim que acontece a redenção das pessoas. A salvação, a libertação, a redenção e a remissão dos pecados acontece dessa forma. Então, as pessoas que passam por isso, elas têm uma nova vida em Cristo. As coisas velhas passam e tudo se faz novo. Inclusive, elas mesmas se tornaram novas criaturas. Agora elas têm um propósito. Agora elas sabem que essa salvação vai ficar para sempre na vida delas. E todos os bons resultados disso vão operar na vida delas dia após dia, aperfeiçoando elas cada vez mais. Então, essa é a verdade mesmo. Então, isso significa o quê? Que qualquer pessoa hoje pode se arrepender e se converter ao Senhor Jesus. Quem tomar essa atitude hoje, isso vai acontecer também com a vida dessas pessoas. Então, é isso que as pessoas têm que saber. Porque, às vezes, muitas pessoas se veem envolvidas com todas essas coisas erradas e, às vezes, acham que não existe solução ou salvação para elas. Mas a salvação existe sim, através de Cristo Jesus. Quando o homem, ele se arrepende, se converte ao Senhor Jesus, isso acontece. Sem dúvida alguma. Existem milhares de pessoas por aí que testemunham isso. E esse testemunho é verdadeiro, porque elas estão relatando algo que aconteceu com elas. Elas são provas vivas de que isso aconteceu mesmo com elas. De forma que as pessoas que as conheciam antes se surpreendem com a mudança que aconteceu. Porque aconteceu mesmo uma mudança. Total e definitiva, perfeita, que não tem falha alguma. Então, para as pessoas hoje no mundo, existe a esperança da salvação que está em Cristo Jesus. Existe como mudar de vida. Existe libertação. Existe redenção, sim, em Cristo Jesus.
Ele pode ser o autor da redenção de muitas pessoas hoje. Então eu espero que isso aconteça mesmo. Porque quem passa por essa transformação de vida, ela agora tem o objetivo de viver apenas olhando firmemente para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da fé delas. Então, isso é bom demais. Essa salvação é perfeita. Não tem falha alguma. Pelo contrário, ela vai aperfeiçoando a pessoa dia após dia. Até o fim, até ela chegar à perfeição no final, para ser aprovada. Porque a salvação que ela conseguiu através de Cristo Jesus é algo que promove isso e deixa acontecer isso na vida das pessoas. Então, essa é a verdade. E eu espero que a humanidade hoje entenda isso uma vez por todas, para que possa agora se arrepender e se converter ao Senhor Jesus. Ele é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, essa é a mensagem que tem que ser falada para as pessoas. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu espero que isso aconteça com você. Em nome do Senhor Jesus. Amém.